Medida de maneira interna no Vasco em acerto obtido na contratação de profissional que ajudará o Cruz Maltino com reforços no meio da temporada e novos nomes aparecendo. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após um curto período sem a presença de um diretor executivo de futebol após a saída de Pedro Martins, o Vasco já se movimentou rapidamente no mercado para que pudesse fechar a contratação junto a Marcelo Santana, conhecido por sua atuação eficaz em relação à gerência de futebol. O profissional, que já até mesmo foi presidente da equipe do Bahia, é também um profissional muito acostumado a estar lidando com equipes que são geridas por Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, e também tem um histórico de recuperação de clube em relação principalmente à busca por fazer com que as equipes possam retornar ao cenário do futebol brasileiro de uma forma mais forte. O profissional que estava no América do Rio Grande do Norte agora deverá chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para que possa iniciar todo o seu trabalho junto ao restante da diretoria do Vasco. Ele é também um profissional muito conhecido na sua característica de recuperar clubes que estavam em dificuldades. Esse é justamente o perfil que o presidente do Vasco, Pedrinho, estava procurando no mercado para assumir o cargo de diretor executivo de futebol. O Vasco, que já vem passando por um período difícil, não é de hoje, com os resultados ruins dentro de campo e também alguns problemas fora dele, faz com que a chegada desse profissional possa ser vista como uma oportunidade de virar esse jogo e colocar o Vasco de volta em um caminho que o torcedor Cruz Maltino possa considerar muito mais positivo. Este novo profissional que chegará ao Vasco trará sua própria visão e metodologia, que são conhecidas por serem inovadoras e eficazes. É claro que terá muito trabalho pela frente, mas o profissional tem a sua característica e um histórico de transformar a estrutura dos clubes onde trabalha. Ele, sem dúvida alguma, será uma peça muito importante para essa janela que abre no meio do ano, com a possibilidade do Vasco de buscar melhorar o seu elenco atual. Cruz Maltino, a torcida entende muito bem que a equipe necessita sim de reforços em praticamente todos os setores do campo para que possa ter um nível de competitividade mais aceitável e que possa fazer com que o Vasco deixe de figurar na parte de baixo da tabela de classificação, como atualmente figura na busca por se distanciar. É justamente com a chegada desse profissional que o Vasco deve estar prestes a passar por uma grande reformulação em seu plantel. A diretoria já tem planejado a dispensa de alguns atletas e a contratação de novos reforços em diversas posições do campo. A menos que o Cruz Maltino não tem interesse em contratar um novo goleiro, mas de resto todas as posições serão prioridades. Esse movimento é parte de uma estratégia maior para melhorar o desempenho do time e fazer com que o Cruz Maltino esteja com um segundo turno muito melhor em relação a elenco e também a resultados. Nos bastidores, o clube tem monitorado de perto o mercado de transferências, mas a diretoria tem mantido conversas ativas com diversos atletas de maneira também interna, buscando oportunidades de fortalecer o time com novas opções entregues ao técnico. Essa busca por novos jogadores não se limitará a uma posição em específica. O objetivo é fazer com que o Vasco melhore a qualidade do seu elenco como um todo. As dispensas serão feitas também levando em conta o desempenho e a situação atual de cada atleta. O objetivo é também liberar espaço no elenco para a chegada de novos reforços que possam agregar com mais qualidade e ajudar o Vasco a ter uma posição melhor nesse campeonato brasileiro. Paralelo a essas dispensas, o Vasco continua no mercado em busca de novas opções para dar reforços ao seu time. A torcida se mantém esperançosa que essas movimentações de mercado podem ser também o início de uma melhoria de uma forma mais gradativa, assim como foi em 2023, quando o Vasco melhorou bastante após alguns acertos que foram realizados
nessa mesma janela que acontece no meio do ano passado. E assim, a partir daquele momento, o Cruz Maltino conseguiu crescer bastante junto ao trabalho do técnico Ramon Dias, que naquela época tinha iniciado há poucos jogos o seu trabalho no Cruz Maltino. O Vasco promete aparecer com bastante frequência em relação à janela de transferências do meio do ano e assim já tem gerado alguns rumores sobre nomes. Alguns atletas já têm sido inclusive veiculados ao Vasco para serem possíveis alvos durante a janela de transferências que se abrirá agora em julho e que dará oportunidade ao Vasco e mais aos outros clubes brasileiros a intenção de buscar reforços no mercado de transferências. Alguns jogadores, como o zagueiro Dória, os meias Bruno Tabata e Roberto Pereira e o atacante Brian Rodrigues, passaram a deixar a torcida vascaína ainda mais movimentada com a relação sobre esses nomes envolvendo principalmente o Cruz Maltino e a busca por contratações. A zaga, é claro, é uma prioridade para o Vasco e por isso o nome de Dória passou a ser comentado nos bastidores do Vasco. É um zagueiro experiente e que tem sim a qualidade que poderia trazer uma solidez importante para a defesa do time. É conhecido justamente por sua experiência no futebol da Europa, atualmente jogando no futebol mexicano. No entanto, é um jogador que sim tem seus vencimentos de forma bem significativa através dos valores. O meio de campo, Bruno Tabata, jogador que recentemente esteve no Palmeiras, e Roberto Pereira, jogador que passou muito tempo no futebol europeu e que sairá ficar livre no mercado após deixar a Udinese nesse meio do ano. É também um jogador bem experiente para o meio de campo. O atacante Brian Rodrigues é o mais jovem em relação a toda essa lista. É um atacante que consegue atuar pelos lados do campo e que atualmente atua pela equipe do América do México. É outro jogador que também aparece bastante na seleção do Uruguai, na qual é convocada com determinada frequência. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.